No vídeo passado, a gente falou sobre depressão, mitos e verdades. Simone, você percebe que quando alguma personalidade vem a público e fala sobre seu problema, fala que há anos faz tratamento contra a depressão ou para se sentir melhor e tudo mais, você como profissional, você sente que isso dá voz a outras pessoas ou encoraja essa pessoa a dizer, cara, se ele está dizendo, eu posso me abrir também, e aí eu já emendo outra pergunta, isso me faz parecido com o outro? Me faz mais humano? Sem dúvida, né? Isso aproxima as pessoas da condição quando ela olha para outra pessoa e diz, uau, mas a pessoa tem tudo também, ou é alguém, uau, super cabeça, a pessoa que está ali, sempre via essa pessoa como equilibrada, e aí eu percebo que faz parte da condição humana. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa. O importante é reconhecer e se tratar. A depressão, para mim, ela é uma doença muito grave, que ela deve ser tratada, ela não é frescura, muito menos querer chamar a atenção. Ela também não é falta de Deus, ela precisa ser tratada como uma doença qualquer, devemos falar mais sobre isso. Então, é uma doença sim. A depressão para mim é uma doença invisível e que engana. Eu acho que a pior parte dela não é nem a tristeza em si, mas é a apatia que ela deixa. Você perde interesse nas coisas que você sempre gostou de fazer. Você fica muito cansado, você fica letárgico para tudo. Você não tem mais vontade de sair de casa ou de sair da cama. E você já se pegou falando com alguém que disse que estava deprimido e você soltou essa? Fica calmo, pisa na grama, pensa positivo, vamos fazer uma viagem. Como lidar, como tratar, como não desmerecer a depressão do próximo? Isso é muito sério, né? A gente acaba tendo uma tendência a invalidar o que o outro está sentindo. Talvez até na tentativa de acertar, de ajudar. Verdade, perfeito, é isso mesmo. Mude a sua alimentação, faça palavras cruzadas, eu quero te ver sorrindo. Acho que quem está à volta ali, de quem está com depressão, todo mundo sofre muito, a família sofre muito, e acho que tem essa coisa de incentivar mesmo, né? Pensa positivo, olha pra frente, vai dar tudo certo, mas no fundo isso não ajuda. Por quê? Porque a pessoa não vê saída. E é onde ela se culpa mais ainda. Então a gente acaba tendo aí quase que um círculo vicioso de manutenção dessa tristeza, dessa culpabilidade. Então assim, existem coisas que a gente pode fazer e que podem contribuir com o tratamento. Então uma atividade física, a gente sabe que é importante, libera endorfina, isso ajuda um pouco nesse sentimento de tristeza. Existem inúmeras outras coisas, né, que as pessoas dizem no senso comum, faça isso ou faça aquilo, que a gente pode até dizer que são atividades complementares, mas não tem nenhum estudo que mostra que você fazer uma atividade física somente, ou que pensar positivo, ou qualquer outra atividade que seja, vai curar a depressão. Aí alguém já diz assim, mas eu fiz e curou. Não é assim que a ciência funciona, né? A gente avalia como isso se passa com a maioria das pessoas que estão nessa condição. E talvez um dos maiores mitos que a gente tenha quando se fala de depressão é sobre tratamento e sobre medicação. Isso. Por que a medicação ainda, ela é tão resistente? E eu perguntando isso para você, eu me lembro há alguns anos de uma pessoa que chegou no trabalho e disse que ela estava tomando tal medicamento e ela ganhou aquele apelido. Então, quando ela chegava, já diziam, olha, está chegando fulano, como se aquilo representasse essa pessoa.
E a gente sabe que hoje, por mais aberto que todos estejam, existe muito tabu. Existe muito preconceito, né? A saúde mental, ela ainda, eu vou dizer mais do que a saúde mental, a doença mental, ela carrega em si muito preconceito. Isso tem muito a ver com toda a história da saúde mental, dos transtornos mentais. Então, como as pessoas que eram tidas como doentes, então, mentais, foram tratadas ao longo da história. Então, o tratamento dos transtornos mentais, ele é muito recente. Para você ter uma ideia, as medicações que a gente tem para tratamento da depressão, elas surgiram de fato de forma mais efetiva ali na década de 80. Então é muito recente. Então por si só já carrega aí muito mito, muito tabu, como você disse. Agora, os tratamentos, eles são extremamente eficazes. E o que a gente ouve é muito isso mesmo. Só em último caso. Na verdade é um equívoco, às vezes é o primeiro caso e é o profissional que vai avaliar, né, o psiquiatra, que vai avaliar se deve entrar com aquela medicação. E isso muda a vida da pessoa. Isso traz dignidade, traz qualidade de vida, tira aqueles pensamentos de ruminação, melhora o sentimento de tristeza. Então, quando o quadro de depressão é leve, em geral a gente consegue fazer o tratamento só com a terapia, com a psicoterapia. Quando já é um caso mais moderado ou avançado, o tratamento ouro, que a gente chama padrão ouro, ou seja, o tratamento mais eficaz, é a psicoterapia com a medicação. E eu sempre insisto numa coisa, ninguém diz para um paciente oncológico assim, olha, para seu tratamento, pensa positivo, respira fundo, faz atividade física e o seu câncer vai melhorar. A gente jamais faria isso. Por que a gente faz com a depressão? A depressão, ela mata mais do que o câncer. Para a gente ter uma ideia, na população jovem, de 15 a 29 anos, é a segunda causa de morte, o suicídio. E o suicídio, ele está atrelado com depressão, sim. Então a gente precisa falar sobre essas coisas, a gente precisa orientar e tirar, de fato, esse tabu de que a medicação é a última escolha ou que vai fazer mal. Mas sabe por que acontece isso, da medicação? Muitas vezes por dois motivos. A gente tem aí mais ou menos umas 10 categorias, uns 10 tipos de medicação para depressão. E o médico escolhe ali, começa, e às vezes dá um efeito colateral, às vezes não é a primeira escolha, vai precisar trocar. Mas qual a experiência que o paciente tem? Eu fiquei muito mal com a medicação. Então ele interrompe abruptamente, não procura o profissional e diz, nossa, jamais toma medicação, porque eu fiquei pior do que eu estava. E a outra coisa que reforça esse mito da medicação, as pessoas começam a medicação, tomam aí em torno de 8 semanas, começam a perceber uma melhora 8 a 12 semanas, o que dá aí uns 3 meses de medicação e param. E aí quando elas param, não era para parar, porque o tratamento da medicação ele é um prazo um pouquinho maior para que esse efeito seja duradouro, e aí a pessoa recai, ela tem novamente o quadro depressivo. E aí o que ela diz? Eu não vou tomar mais não, porque a medicação vicia, eu só fico bem se eu estiver tomando a medicação. Então o importante é a gente seguir aí de fato, né? Acho que é acreditar na ciência, né? Acreditar que os estudos apontam que o tratamento bem feito, ele é possível sim de prevenir a recaída, de trazer qualidade de vida, de mudar a condição desse paciente. E a melhor forma da gente ajudar é rompendo de fato com essas inverdades, com esses preconceitos, e estendendo a mão de fato para que esse paciente se insira num tratamento e possa mudar de fato a sua vida. E quando essa pessoa passa a se conhecer, existe um sinalzinho de alerta quando ela vai entrar num estado depressivo, digamos assim? Em geral, o início é percebido com as alterações no pensamento, quando a pessoa começa ali a ruminar demais, a se sentir culpada, a fazer flashback. O flashback é ficar fazendo um filme de coisas que já passaram e que de algum modo deixam essa pessoa mais triste, mais melancólica. É sinal de alerta. Junto a isso, a irritabilidade e a mudança, então, muitas vezes no padrão de sono. Então, são esses sinais de alerta para esses momentos mais iniciais. Reconhecer a depressão ajuda muito? Sem dúvida, né? E justamente se a gente não tem esse preconceito e reconhece que é uma condição que precisa de tratamento como as outras, a gente favorece até o acesso, ou seja, a pessoa não vai ficar com vergonha de procurar um profissional,
Porque quando a gente tem um problema de visão, a gente procura um oftalmo, né? O oftalmologista. Se a gente tem um problema que passa pela condição da saúde mental, por que não procurar um psicólogo e um psiquiatra? Não é desmérito. Ei, depressão não é frescura. Você não precisa ter vergonha disso. Você precisa procurar ajuda. E procurar ajuda é o primeiro passo para que você consiga equilibrar a sua saúde mental. Fale sobre isso no seu ambiente de trabalho, na sua roda de amigos. Cuide de você.